Não é exagero dizer que toda a história que envolve um personagem com super força ou com super velocidade já passou por esse caminho. Qualquer pessoa que já criou ou se interessou por criar um personagem poderoso já passou por essa categoria também. Até mesmo os heróis mais icônicos da cultura pop, como o Superman e a Mulher Maravilha, se encaixam perfeitamente nesse tipo de poder. E com o passar do tempo, os seus feitos e os feitos das suas versões alternativas, como a Mulher Maravilha da Yara Flor e o Superman do Val Zod, que compartilham das mesmas características, são reconhecidos por muitos e representados em diversas mídias e em diversas formas possíveis. Estamos falando, senhoras e senhores, das condições sobrenaturais. Vamos explorar essas características no mais novo episódio do Catálogo Secreto. Sejam bem-vindos. E vocês devem estar, pelo menos alguns de vocês devem estar se perguntando aí do outro lado da tela, que diabos são condições sobrenaturais? As condições sobrenaturais é todo aquele poder que aprimora as condições físicas e mentais ao nível mais alto. A condição sobrenatural faz parte da categoria de poderes chamada condições físicas, onde heróis, vilões, personagens em geral utilizam dos seus atributos físicos para existir naquele universo, podendo utilizar armas ou não para complementar os seus poderes. Nessa categoria, no caso, as condições físicas, nós temos três variações. A primeira delas são as condições melhoradas, onde os personagens alcançam o limite da condição humana, mas são pouco consideráveis. Por exemplo, o Capitão América e o Conan, o Bárbaro, são pessoas que só aprimoram ao limite da condição humana. Em segundo lugar, nós temos as condições sobrenaturais, que são as condições onde o herói, o personagem em geral, alcança a primeira barreira, ultrapassa, melhor dizendo, a primeira barreira do limite humano. Então ela passa o limite humano, passa essa barreira e já pode ser considerada uma pessoa realmente com um nível sobrenatural. Em terceiro e último, temos as condições absolutas, onde os personagens alcançam ou são expostos a uma condição absoluta muito além da condição humana, quebrando as várias barreiras que podem estar além da condição melhorada e da condição sobrenatural. Ela não é a perfeição, na verdade, ela está um nível abaixo da perfeição, mas ainda assim são pessoas absurdamente poderosas e são bastante resistentes. Um exemplo de condição absoluta que eu posso dar aqui sem nenhum estresse, no caso, é a Jean Grey dos X-Men. Ela é uma condição absoluta. E também nós temos o Dr. Manhattan da série dos quadrinhos do Watchmen, que, como seu discurso, ele consegue até caminhar na superfície do Sol. A mente achou que me mataria. Eu caminhei pela superfície do Sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, você é só um homem. Cada condição citada tem os seus níveis individuais que geralmente vão do tipo 1 ao tipo 3, eles não são gerais, certo? Então, a condição melhorada tem o seu tipo 1 até o seu tipo 3, a condição absoluta tem o seu tipo 1 até o tipo 3, é bem individualista essa categoria. E antes da gente continuar a explicação, nós temos que bater muito num ponto importante em relação à definição do nome sobrenatural, pois quando as pessoas veem esse nome, elas geralmente associam a algo mais voltado ao gótico, ao terror, ao mistério, sendo que sobrenatural é apenas um grau acima do natural. Logo, tudo que passa dos limites humanos é considerado de fato sobrenatural, sem precisar ser fantasmagórico, gótico e outros mais. Por exemplo, a flexibilidade do Negan, que é o personagem que vocês provavelmente vão ver na terceira temporada de One Punch Man que vai lançar agora, certo? Ele tem realmente algo sobrenatural? A flexibilidade dele é sobrenatural? Sim, porque se você ler na descrição dos personagens lá na wiki e também no próprio anime, vai perceber que ele fala que o poder do Negan
permite com que ele passe por objetos com menos de 3 milímetros de diâmetro e pode se tornar intangível a depender do ataque. Então sim, a flexibilidade do Neon é algo sobrenatural. Um outro exemplo, o corpo do All Might do Boku no Hero CLT, quer dizer, Boku no Hero Academia, é algo sobrenatural? Sim, porque o gatilho muscular e mental que é feito pelo All Might, em conjunto com o One for All, faz com que ele tenha realmente esse corpo super poderoso, super rápido e outros mais. Ou seja, é algo sobrenatural. Ele tem realmente um gatilho muscular e mental, mas ainda assim se enquadra como super força, super velocidade, super resistência sobrenatural. A inteligência do Doutor Destino da Marvel é algo sobrenatural? Sim, pois ele supera muitos heróis em quesitos de estratégia e já derrotou o próprio Reed Richards, considerado o homem mais inteligente do universo da Marvel, mais de uma vez e de maneiras brutalmente extraordinárias. E isso inclui o que ele fez com o coitado lá naquela expansão do Fortnite, né? O Doom, alguma coisa assim, certo? Ah, e só um detalhe, ele tá vivo nessa merda, ele tá enrolado, tá preso em si mesmo e tá vivo, velho. Cara, velho, o Doutor Destino é doente, velho, meu Deus do céu. E assim, existem vários outros exemplos na cultura pop que podem se encaixar aqui realmente nas condições sobrenaturais. Mas sempre tenham em mente que, para um personagem ser considerado dessa categoria, ele tem que ter ultrapassado seus limites, e não limites fictícios, limites mesmo, sabe? Tipo, ter passado dos seus limites, ter ficado exausto, ter ficado acabado, mas ainda assim ter feito algo grandioso. Isso sim pode ser considerado realmente uma pessoa com a categoria sobrenatural. Falando especificamente de criação de personagens para livros, RPG de mesa e outros mais, o caminho mais fácil de estar medindo isso é criando aquele velho persona que nunca foi um herói, apenas era um humano, e transformar ele num herói do jeito que ele quer, sabe? Para que você não tenha realmente esse trabalho imenso e tal, você pode realmente ir por esse caminho, ou então ir pelo caminho que a sua criatividade mandar, certo? Eu só tô dizendo realmente que esse é um caminho mais fácil, mas você pode realmente ser livre para criar o que você quiser. Agora, indo para os tipos de condições sobrenaturais e utilizando como base a inteligência sobrenatural que falamos lá com o Doutor Destino, temos alguns tipos aqui que devem ser falados. O tipo 1 é aquele tipo que você é capaz de se mover em velocidades supersônicas, destruir veículos, entortar aço e ser resistentes e outros mais. E no seu mundo, em questão de expansão, né, em questão de reconhecimento, você pode ser considerado uma das maiores mentes do mundo. No tipo 2, você pode levantar aeronaves, você pode ser resistente a explosões mais extremas, pode destruir materiais mais raros e duros, olha a malícia, e pode se mover em velocidades hipersônicas e que no seu mundo, em questão de expansão de reconhecimento, você pode ser a maior mente já vista até então. Então, no tipo 2, você pode fazer tudo isso e em questão de reconhecimento social, você é a maior mente já vista até então. Diferente do tipo 1, que você é uma das, aqui você é a maior mente já vista. Já no tipo 3, que também pode ser renomeado como condições quase absolutas, sem dúvidas, você é a maior mente já criada no seu mundo. Você pode mover arranha-céus, você pode se mover na velocidade da luz, você é invulnerável a danos físicos, mas que, por mais que pareçam deuses e por mais que pareçam semideuses também, vocês não estão preparados para heróis que venham a chegar com condições absolutas, ou seja, vocês são quase absolutos, vocês não estão preparados para vilões ou heróis com condições absolutas e que, por incrível que parível, vocês ainda podem ser derrotados pela humanidade caso elas tenham poder de fogo suficiente para gastar e para estar lutando com você por eras e eras e eras e eras e eras. Ou seja, você é muito resistente e você pode ser derrotado pela humanidade, mas depois de muito esforço ou então de um vacilo muito grande que você der. Se não acontecer isso, você pode ser exterminado, você pode
exterminar realmente a humanidade do jeito que você quer e outros mais, certo? Esse, no caso, é o tipo 3 de condição sobrenatural. Agora que a gente falou basicamente tudo sobre essa categoria, vamos para a parte boa, que no caso são os prós e contras em combate com pessoas dessas condições sobrenaturais. Agora, quais são os pontos positivos e negativos em batalha? Qual é o uso prático desses poderes? Pois bem, começando pelos vilões, sendo um vilão, se você encontrar um herói com condições sobrenaturais, você precisa ter uma noção de esquiva e defesa bastante alta, pois uma boa parte desses heróis são impulsivos e desequilibrados. Logo, se eles virem você, eles vão apostar em um arremesso de objeto, um ataque a longo alcance, ou um ataque em conjunto com outros heróis simplesmente para ter o primeiro contato. O primeiro contato em uma batalha define barreiras e diferenças de poder e comportamento, e dá realmente uma leitura de como essa batalha vai seguir. E olha, se você acha que isso melhora com o tempo de batalha ou com a quantidade de batalhas que esse herói vai enfrentando, não. Esse tipo de batalha, esse tipo de comportamento não melhora não, velho. Pegue, por exemplo, o próprio Midoriya, né, de Boku no Hero Academia. Cara, ele sempre inicia a sua batalha avançando, sendo que ele poderia optar por uma linguagem mais eficiente de batalha, sabe? Se você pegar, por exemplo, se o Deku estivesse enfrentando, eu não sei se tem na série, até onde eu parei, que foi realmente a parte da terceira temporada pra quarta. Não, eu acho que eu parei no final da quarta. Eu não sei se tem um vilão mais tático em Boku no Hero Academia, mas se o Deku enfrentar um vilão tático, o vilão tático poderia observar o Deku, como ele avança pra cima de muitos heróis, né, e tal, e poderia colocar apenas um explosivo de proximidade, ou então uma mina próximo dele, para explodir bem quando ele for avançar, para ser realmente uma consequência dessa impulsividade que ele sempre tem durante as batalhas, certo? Por mais que seja um shonen, de fato, realmente, o estilo de batalha que o próprio Midoriya acabou adotando ao longo da série é um estilo realmente bem expositivo, bem linha de frente, e isso pode realmente, se você for um vilão, isso pode ser uma vantagem pra você, é só você ser um pouco mais tático e preparar algumas armadilhas no solo, porque aí você vai pegar realmente vai pegar ele de surpresa. Mas também tem aquilo, o herói ele é imprevisível, e se o herói conseguir avançar, você tem que ter uma resistência contigo, ou seja, você tem que ter uma forma de se esquivar dos ataques ou ter um parceiro contigo. A importância de um parceiro de batalha contra um herói de capacidades sobrenaturais é bem interessante, pois ele pode servir de suporte para lutar contigo e te defender nas horas exatas. Ah, Dave, então eu não posso enfrentar um cara desse sozinho e tal. Meu personagem não pode espancar um cara desse sozinho? Cara, até pode, sabe? Até pode. Você pode pegar e cacetar realmente um herói de condição sobrenatural. Só que a probabilidade de derrota vai aumentar muito rápido. Assim, você vai terminar a batalha, você vai ser derrotado muito rápido. Enquanto se você tivesse uma ajuda, um parceiro, né? Um parceiro de vilão na sua história, no seu RPG, essa probabilidade de derrota iria diminuir, ou então não teria tanto impacto, certo? Nos primeiros minutos, nas primeiras horas de batalha. Então sim, realmente, contra um herói com condição sobrenatural, você precisa ter uma noção de defesa muito alta, você precisa realmente saber posicionar armadilhas, porque eles sempre avançam, e precisa ter realmente um parceiro para, quando ele conseguir avançar, ele te defender, ou então cansar realmente outros heróis que estejam junto com o herói. Já partindo para as condições sobrenaturais em heróis, se nos vilões é recomendado que você utilize um outro personagem de suporte, ou seja, mais um em batalha, no caso dos heróis é recomendado que você utilize mais 2 em batalha, sendo um de suporte de campo, que vai estar ali do seu lado, lutando contigo e outros mais, e o outro sendo o suporte isométrico, mais conhecido como o Camper. Sai do campo aí, cuzão! O Camper ele pode ser um inútil nos jogos, mas ele tem um papel importante nas histórias.
Ele pode ser, como eu disse, o suporte isométrico, ele pode interferir ou não em batalha, você escolhe como escritor, e a importância dele se dá às emergências que ocorrem em batalha, pois se acontecer alguma coisa ou você fizer alguma merda em batalha e acabar perdendo, ele será o único ser vivo dentro daquela história que vai poder chamar alguma ajuda ou então te tirar das pressas o mais rápido possível daquele local. Um exemplo claro desse tipo de herói é o Tokoyami de Boku no Hero Academia. Ou então, se você quiser uma coisa mais refinada, uma história de verdade, outros mais, temos a própria Fragile, interpretada pela Lia Sedux, e líder da Fragile Express em Death Stranding, que tem a habilidade de teletransporte limitado. Isso ajuda bastante caso o inimigo for violento, descontrolado ou te colocar numa situação de armadilha. E assim, te prender a algum lugar e outros mais, ela é muito importante e, claro, a Fragile pode ser interpretada como um suporte isométrico que pode te tirar de batalha e pode te levar para outro lugar. Coisa que, não dando muito spoiler de Death Stranding, aconteceu no final de Death Stranding quando o Sam ficou preso naquela praia lá, né? Então, de fato, aconteceu e ela é, de fato, um suporte isométrico. Tirando isso, as recomendações dadas para os vilões são as mesmas para os heróis, sem tirar nem pôr. Mas aí tem aquela dúvida, mas se o meu herói se encaixar em outras classes de condições físicas, ou for em tipo 2 ou tipo 3 de condição sobrenatural, é a mesma coisa? Acontece realmente, tem essa cautela que você falou anteriormente? E cara, não precisa disso, certo? No caso, heróis do tipo 2 e do tipo 3, eles lutam sozinhos, eles são isolados assim de todo mundo e tal, então de fato eles não precisam ter essa cautela, eles não precisam ter esse tipo de cuidado, esse tipo de estratégia. Quando é tipo 2 ou tipo 3 é só porradaria mesmo e acabou, mas quando é realmente um tipo 1, que é mais básico e outros mais, aí sim cabe a cautela. Com todos esses polos apresentados sobre as condições sobrenaturais, a nota que eu dou para essa categoria de poderes é nada mais, nada menos que um 7.7. É um bom poder, mas não passa disso, sabe? É algo só bom, mas não é extraordinário e pode ser útil na maioria das vezes, certo? E que tem muitas brechas e que pode te deixar bastante vulnerável. Então, cara, tem muitos pontos positivos, mas os negativos acabam falando bem alto e é isso que já engranda realmente o nosso querido 7.7 nas condições sobrenaturais do catálogo secreto de hoje. No mais, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Nos sigam nas redes sociais, @apenas_storynotes. Daqui eu me despeço e vejo você na próxima. Até mais.